Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a essa aula, onde eu vou ensinar um pouquinho sobre a temática da ansiedade na infância, ansiedade nas nossas crianças. Eu sou Emily Barberino, sou psicóloga, especialista em neurociência do comportamento, inteligência emocional e também terapia cognitivo-comportamental. Hoje eu vou falar sobre o que é ansiedade na infância, vou falar também sobre tipos de ansiedade na infância, como a ansiedade se desenvolve, na criança, como os pais, nós pais, eu também sou mãe, podemos lidar e ajudar os nossos filhos a amenizar os sintomas da ansiedade. Vamos começar? Então vamos lá, gente. Eu sou mãe, como eu falei pra vocês, e eu queria falar sobre a ansiedade, que é uma emoção natural que todos nós temos, experimentamos, inclusive as nossas crianças. Ela é uma resposta à ansiedade, na verdade, é uma resposta normal do nosso corpo a situações percebidas como ameaça ou situações de desafio, desafiadoras. A ansiedade acaba se tornando um problema quando ela é intensa, frequente e interfere na vida diária da criança. A ansiedade ela é uma emoção que faz parte do repertório emocional humano e é comum que as crianças experimentem de vez em quando essa sensação. Por exemplo, é comum uma criança sentir ansiedade antes de ir para a escola pela primeira vez, Ou antes de fazer uma apresentação em público. Isso é um processo e faz parte do desenvolvimento, do crescimento das nossas crianças. Porém, no entanto, a ansiedade ela acaba se tornando um problema quando ela é muito intensa, Acaba sendo intensa, frequente e começa a interferir na vida diária. Imagine uma criança que fica muito ansiosa todas as noites antes de dormir. Fica com medo de ficar sozinha no quarto, tem pesadelos frequentes, acaba acordando cansada, com dificuldade de concentrar na escola, porque está muito cansada de não ter dormido por conta da ansiedade. Então são sinais sim de ansiedade que está acabando se tornando um problema. A ansiedade nesse caso está se tornando um problema. E procurar ajuda profissional é importante para lidar com essa questão quando se está passando por isso, tá? É importante a gente lembrar que as crianças elas podem manifestar a ansiedade de diversas formas. Por isso, é muito fundamental que nós pais, a gente fique atento a qualquer mudança de comportamento. Por exemplo, irritabilidade, dificuldade de dormir, medo excessivo, evitação de situações desafiadoras, entre outros sinais que eu vou falando aqui ao longo da nossa aula. E aí, isso vai ajudar a gente a lidar com a ansiedade na infância, a observar esses sinais. Existem diferentes tipos de ansiedade na criança e uma delas é a ansiedade de separação, tá? Outra forma da ansiedade se manifestar é com ansiedade específica, como a fobia, por exemplo, que é um medo excessivo de objetos ou situações. Eu vou explicar mais detalhes para vocês. E outra forma da ansiedade na criança se manifestar é com ansiedade social, que é quando a criança tem medo de situações sociais. Eu vou explicar um pouquinho cada uma delas para ficar mais claro ainda, tá? Então vamos lá. Para ficar mais claro, eu vou explicar cada uma desses tipos de ansiedades que eu acabei de falar, que são as mais frequentes em criança. A ansiedade de separação, ela é um dos tipos mais comuns de ansiedade na criança. Normalmente, a maioria das crianças que tem ansiedade tem esse tipo. Ela ocorre geralmente em crianças de até 6 anos de idade. É quando a criança tem aquele medo intenso de ficar longe dos pais ou de se sentir abandonada, de ser abandonada, um medo. E o que pode se manifestar, como se manifesta é através do choro, de birras, de recusa para ir para a escola ou de recusa de ir para casa de algum amigo. Um exemplo, uma criança pode ficar muito angustiada quando seus pais saem para trabalhar e ela fica em casa com a babá. Já viram algum exemplo desse na vida real? Pois bem. Outro tipo de ansiedade na infância é a fobia específica. Nesse caso, a criança ela tem aquele medo excessivo de algum objeto ou de uma situação específica. Por exemplo, ela pode ter medo de altura, de animais, pode ter medo de escuro, de palhaços. E esse medo ele pode ser tão intenso que interfere na vida diária da criança. Ela acaba se recusando a ir a um parque de diversões ou na casa de amigos, amigos que têm animal de estimação, ela não quer ir. Então,
A ansiedade social também é uma outra forma comum de se manifestar a ansiedade na criança, que é quando ela tem medo de algumas situações sociais, por exemplo, falar em público, fazer amigos, ir a festas de aniversário. Essas situações elas podem causar uma grande ansiedade na criança que apresenta esse tipo específico, com sintomas físicos inclusive, suor, tremores, náuseas. Então é importante a gente lembrar que cada criança ela é única e pode ter uma combinação diferente de sintomas e tipos de ansiedade, né? Não quer dizer que vai ser só aquele tipo. E é fundamental a gente observar o comportamento da criança e buscar ajuda profissional se a ansiedade estiver interferindo em sua vida diária. A terapia ela é uma excelente forma de ajudar as crianças a aprender e a lidar com suas emoções, também a desenvolver habilidades para enfrentar situações que são desafiadoras, né, no crescimento, ali no seu desenvolvimento. A ansiedade na infância ela pode ser desenvolvida de diversos fatores, desenvolvida por diversos, na verdade, fatores. Por exemplo, genética, ambiente familiar, estresse e traumas. É importante lembrar que as crianças aprendem pelo exemplo. Portanto, nós, pais, se somos ansiosos, é mais provável que a criança também desenvolva a ansiedade. E eu sempre digo, pais equilibrados criam filhos equilibrados, pais ansiosos criam filhos ansiosos. Então, para a gente entender melhor esses fatores que levam as crianças a desenvolverem ansiedade, né, que levam a ansiedade na infância, vamos explorar então aqui cada um deles. Vou explicar melhor, tá? A genética ela tem um papel importante na nossa vida e tem um papel importante no desenvolvimento de ansiedade. Ela pode ser transmitida de pais para filhos, a ansiedade. E isso significa que o histórico de ansiedade na família pode ter uma predisposição maior para a criança também desenvolver. Então fica atento. Vale a gente ressaltar que não significa que a ansiedade irá se manifestar obrigatoriamente. Então, se você é um pai ansioso, não significa que sua criança também vai ser. Mas sim, que há uma maior chance disso acontecer, tá? O ambiente familiar, ele também é um outro fator que pode influenciar o desenvolvimento da ansiedade na infância. Se a criança vive em um ambiente instável, onde há conflitos familiares frequentes, né? Pais que se preocupam também excessivamente, ou pais que se ausentam por longos períodos, isso pode afetar negativamente o bem-estar emocional do seu filho, da sua filha. E além disso, situações de estresse, por exemplo, mudanças bruscas de rotina ou pressão excessiva para alcançar algum objetivo, lidar com tarefas escolares difíceis, também pode contribuir sim para o desenvolvimento da ansiedade na infância. Por fim, eu vou falar também dos traumas, que também pode ser um fator desencadeante de ansiedade. Eu acho que esse é bem comum de desenvolver ansiedade, mas não comum, né, que a gente normalize isso. Violência doméstica, abuso sexual, divórcio dos pais são sim fatores que desenvolvem ansiedade. É importante a gente ressaltar que esses fatores também têm a ver com a forma que os pais lidam com a ansiedade, né? Como os pais lidam com a ansiedade vai influenciar a sua criança, tá? A criança ela pode aprender a ter as mesmas reações em situações semelhantes aos dos pais. Por outro lado, se os pais ensinam a criança a lidar com a ansiedade de forma mais saudável, aí a criança pode desenvolver sim habilidades para lidar com as situações de forma mais eficaz. Vou dar um exemplo, gosto de exemplo, por isso que eu tô trazendo. Imagine que uma criança esteja com medo de ficar sozinha para dormir, de dormir sozinha no quarto. Se os pais eles demonstrarem ansiedade e insegurança nesse momento, isso pode reforçar o medo da criança e a dificuldade que ela supere essa situação. Já por outro lado, se os mesmos pais demonstram confiança, tranquilidade, isso pode ajudar a dar mais segurança para a criança e ela vai superar o medo muito mais fácil. Então, os pais eles podem lidar com as crianças ansiosas de diversas maneiras, nós pais, né? É importante que nós pais, a gente seja empáticos, principalmente compreensivos com as emoçõezinhas das crianças. A comunicação também ela é fundamental. É preciso que a criança se sinta muito confortável para falar sobre os seus medos, suas preocupações, que não esconda, né? Outra maneira de lidar com a ansiedade é a gente ajudar a criança a enfrentar os seus medos de forma gradual, expondo-se a situações que geram a tal da ansiedade de forma gradual. Então, para lidar com a ansiedade em crianças, nós, pais, nós vamos precisar aplicar algumas técnicas
práticas. E eu trouxe vários exemplos aqui. Um deles, como eu já falei, é a gente ser empático e compreensivo. Então, quando a criança estiver passando, por exemplo, por uma crise de ansiedade, é importante que nós pais, nós consigamos ser acolhedores, pacientes, que a gente valide as emoções delas. Um exemplo, criança que está com medo de um cachorro na rua e os pais podem dizer o que nesse momento? Por exemplo, eu sei que você está com medo, isso é normal. Vamos andar juntos, você pode se segurar na minha mão. Olha que legal. Uma outra forma é a gente usar a comunicação aberta. A criança, ela entender que pode conversar abertamente com os pais sobre seus medos e preocupações. Os pais, eles podem fazer perguntas abertas para incentivar a comunicação. Eu vou dar exemplo, tá? Você pode falar para o seu filho: como você está se sentindo hoje? Existe alguma coisa que está te incomodando, filho? Outra forma da gente diminuir a ansiedade nas crianças é com técnicas de relaxamento. Algumas técnicas de relaxamento como respiração profunda, meditação, yoga. Essas técnicas, elas vão sim ajudar a gente a diminuir o estresse e a ansiedade das crianças. Eu já falei sobre a exposição gradual, que é a criança que tem medo de algo específico, como, por exemplo, falar em público. Os pais podem ajudar a enfrentar esse medo de forma gradual, tá? Por exemplo, começa com discursos para um público pequeno, ali na própria família, né? Na mesa ali do jantar, depois com os amigos, e aí, gradualmente vai aumentando a quantidade de pessoas e não expõe logo de uma vez num palco, tá? Outro ponto é você evitar superproteções. É natural que nós pais, a gente queira proteger nossos filhos dessa ansiedade, mas é muito importante a gente evitar a superproteção excessiva. Isso pode impedir, sim, que as nossas crianças não saibam lidar com seus limites e nem com seus próprios medos, tá? Caso mais graves de ansiedade, é muito fundamental que os pais procurem ajuda profissional de um psicólogo infantil. Então, ajude, sim, seu filho a identificar a causa da ansiedade com a ajuda de um profissional. Então, fornecer a orientação sobre o tratamento adequado através do psicólogo é melhor, caso você ache que a ansiedade está muito grave, né? Está muito atrapalhando a vida. Então, ajudar a criança a lidar de forma saudável e gradual também é um papel, de forma gradual, né, e saudável com ansiedade, é um papel do psicólogo, tá? Uma técnica que também os pais podem utilizar para diminuir a ansiedade dos filhos, eu já falei sobre as técnicas de relaxamento, mas a respiração profunda para acalmar a mente e corpo reduz sintomas de ansiedade instantâneo. Pais com crianças ansiosas devem já saber disso, que a gente pode ensinar a criança a inspirar pelo nariz profundamente, expirar pela boca em alguns momentos, né, de ansiedade. E isso sim, os pais podem ensinar as crianças, fazer alguns exercícios também de relaxamento muscular progressivo, alongamento, né, técnicas de yoga para quem é pai, yoga aí. Outra técnica eficaz que vai ajudar a criança a lidar com a ansiedade é o estabelecimento de rotinas, gente. Ansiedade mais rotina diminui drasticamente. As crianças, elas se sentem mais seguras quando sabem o que esperar, o que vai acontecer em seguida. Portanto, a gente estabelecer rotinas consistentes, hora de dormir, hora da refeição, hora de brincar, hora de estudar, vai ajudar nossas crianças a se sentir mais seguras e a reduzir os sintomas da ansiedade nelas. E aí, por fim, é importante lembrar que a ajuda de um profissional pode ser fundamental para a criança lidar com essa ansiedade. É na infância que a gente trata. Se os sintomas da ansiedade na criança estão interferindo hoje a vida dela, é recomendável você buscar ajuda de um psicólogo infantil. A terapia cognitivo-comportamental é uma das abordagens mais eficazes para tratar a ansiedade. Então, procura um profissional dessa área. E o profissional dessa área, ele irá trabalhar com a criança para identificar os pensamentos e comportamentos que contribuem com a ansiedade. Vai também ajudar a criança a desenvolver estratégias para lidar com a ansiedade de forma saudável e eficaz. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula sobre ansiedade infantil e que você tenha aprendido muito sobre como lidar com crianças ansiosas, com filhos ansiosos. Se você quiser conhecer mais o meu trabalho, eu vou ficar muito feliz em te convidar para me seguir nas redes sociais.
Lá eu costumo compartilhar dicas, informações sobre saúde mental. Também falo de educação infantil e muito mais, gente, muita coisa. E ao longo dos anos eu tenho ajudado muitas famílias, né, pais que têm filhos ansiosos, e eu posso te garantir que os resultados são surpreendentes, com a aplicação de técnicas certas, uma abordagem personalizada para cada caso. É possível ajudar crianças a superar os medos e a viver uma vida mais saudável e feliz, que é o que todo mundo quer, né? Então, se você está em busca de ajuda para lidar com ansiedade infantil, ou simplesmente quer saber mais sobre como cuidar da sua saúde mental, cuidar da saúde mental dos seus filhos, me siga nas redes sociais, junte-se à nossa comunidade e vamos criar momentos, né, compromisso de criar esse mundo melhor para as nossas crianças. Vamos juntos nessa jornada.